Hoje é domingo de Páscoa e eu quero aproveitar essa oportunidade para ensinar sobre esse texto importante. Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse a leitura comigo. Êxodo 12, de 1 a 14, a palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. O texto que acabamos de ler é a narrativa da primeira Páscoa e aconteceu na noite anterior à libertação do povo de Israel do Egito. O povo de Israel foi escravo no Egito durante 430 anos. Deus então decidiu pela libertação do povo, mas o faraó não cedia à libertação. Foi então que Deus começou a castigar o Egito com pragas. E a 10ª e última praga seria a pior de todas. Deus enviaria uma praga para matar todos os primogênitos da terra do Egito. A praga visitaria cada casa do Egito para matar o filho primogênito. O povo de Israel recebeu instrução de matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nas vigas das portas, para que então pudesse ser livre dessa praga. Nessa mensagem eu pretendo explicar duas coisas: o significado da Páscoa e também mostrar a relação que existe entre o Cordeiro Pascal e Jesus e entre o povo de Israel e a igreja. Nós primeiro precisamos entender que Páscoa significa passagem. A palavra Páscoa literalmente significa passagem. Deus disse que a praga visitaria a terra do Egito e mataria todos os primogênitos. Só que aquelas casas onde a praga visse o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas, a praga passaria por cima dessa casa e não entraria nela. É exatamente isso que significa Páscoa, essa passagem da praga por cima da casa do povo de Israel, atingindo e matando somente os egípcios. Há ainda um outro significado para a passagem, que é a passagem do povo de uma vida de escravidão no Egito
para uma vida de liberdade em Canaã. Além da Páscoa significar passagem, ela é também uma importante profecia. Tudo o que está relacionado ao Cordeiro, nesse texto de Êxodo capítulo 12, é uma referência a Jesus. E tudo o que está relacionado ao povo de Israel é uma referência à igreja. Portanto, esse texto de Êxodo capítulo 12 é mais do que história, é também uma importante profecia. A partir de agora, eu vou explicar como o povo de Israel celebrou a Páscoa e como cada parte desse evento se relaciona com Jesus e com a igreja. Veja em primeiro lugar o Cordeiro. O Cordeiro é uma imagem de Jesus. Ele devia ser macho, sem defeito e de 1 ano de idade. Que o Cordeiro é uma imagem de Jesus está muito claro, pois João Batista, quando viu Jesus caminhando até ele no Rio Jordão, João Batista disse a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo também falou em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então está muito claro para nós que a imagem do Cordeiro do Antigo Testamento é uma referência a Jesus no Novo Testamento. O Cordeiro Pascal devia ser macho, sem defeito e de 1 ano de idade. Ser macho, a relação está clara. Jesus era homem, do sexo masculino. O fato do Cordeiro ser sem defeito aponta para a santidade de Jesus, para o fato de ele não ter pecado nunca. É exatamente o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou sem defeito algum. Jesus foi tentado de todas as formas, mas ele nunca cometeu pecado. É o que diz Hebreus 4,15. A nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Hebreus 7,26 diz que ele é santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores e exaltado acima dos céus. O Cordeiro Pascal tinha que ser assim, sem defeito, e assim foi Jesus, sem defeito algum, sem pecado nenhum. O Cordeiro Pascal também devia ser de 1 ano de idade. O Cordeiro, ele ainda é infantil até os 7 meses de vida. Dali para frente ele começa a entrar na fase adulta e com 1 ano de idade ele está plenamente desenvolvido, e essa figura mostra que Jesus foi morto quando a sua vida e a sua obra estavam plenamente desenvolvidas. João capítulo 17, versículos 4 e 5, Jesus falando diz assim: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus está dizendo que a obra dele já estava terminada. Ele está orando a Deus e dizendo: Pai, eu já terminei a obra, eu já completei. Agora o Senhor pode me tomar para si novamente. Podemos estar juntos novamente. Eu estou pronto para ser sacrificado como cordeiro de 1 ano de idade. Tem ainda mais um item importante a respeito do cordeiro. Ele devia ser macho, sem defeito, de 1 ano de idade e devia ser sacrificado no começo da tarde. Êxodo 12:6 diz assim: e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. Jesus foi morto pelo povo e eles se reuniram e tramaram a morte de Jesus, exatamente como o texto está dizendo aqui, toda a comunidade de Israel o degolará à tarde. Mateus 27, 22 até 26 diz assim:
Pilatos ainda questionou-lhes: se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucificam. Outra vez falou Pilatos: por quê? Que crime este homem cometeu? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucificam. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre os nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. O texto de Marcos, capítulo 15, versículos 33 e 34, aponta exatamente a hora da morte de Jesus. Jesus foi morto na hora nona, isto é, às 3 horas da tarde. O texto de Marcos diz assim: e aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Marcos 15, 37, todavia Jesus, com um forte brado, expirou. O cordeiro deveria ser morto por toda a comunidade de Israel e ser morto no começo da tarde. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. A comunidade de Israel insistiu para que ele fosse crucificado e ele morreu às 3 horas da tarde. Em segundo lugar, além do cordeiro, tem os pães sem fermentos que devia ser comido junto com o cordeiro. E com isso, Deus quer ensinar que o cordeiro puro não poderia ser misturado com o fermento podre. Naquela época, o fermento era uma espécie de comida podre que era misturado na comida boa, para que a comida boa fosse fermentada e durasse mais tempo. Deus diz que o cordeiro precisava ser comido com pães sem fermento. Deus está ensinando que o cordeiro puro não poderia ser misturado com o fermento podre. Paulo falou à igreja que a Páscoa deve ser celebrada sem o fermento do maligno. Com isso, ele quis dizer que os cristãos não devem se associar a nada que é imoral. 1 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 7 até o versículo 9, ensina assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com nada que é imoral. O fermento na Bíblia muitas vezes é um símbolo do pecado. E aqueles que participam do cordeiro, aqueles que se alimentam do cordeiro, não podem se alimentar do cordeiro com o fermento do pecado. É uma exigência de santidade para comer do cordeiro com pães sem fermentos. Um terceiro item que aparece aí no texto da Páscoa são as ervas amargas. Êxodo 12:8 diz assim: naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Essas ervas era para lembrar o tempo amargo de escravidão que o povo passou no Egito. E para nós serve para lembrarmos o tipo de vida amarga que nós tínhamos antes de entregarmos a nossa vida com Jesus. A nossa vida não era boa, ela era vazia,
e amarga. É o que Paulo explica para a igreja de Corinto, no capítulo 6, versículos de 9 até 11. Ele diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha o detalhe agora que ele diz no texto. Assim foram alguns de vocês. O que Paulo descreveu até aqui é exatamente como era a nossa vida. Nós éramos daquele jeito. Nós tínhamos uma vida amarga, mergulhada no pecado. Ele continua dizendo: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Essas ervas amargas têm o simbolismo de trazermos à lembrança o tipo de vida ruim que nós tínhamos, para desejarmos nunca mais voltar atrás na decisão de seguir a Jesus. O quarto elemento da Páscoa é que o cordeiro deveria ser comido todo, cabeça, pernas e vísceras. Êxodo 12, 9 diz assim: não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, será assado na brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. O que Deus está ensinando aqui para nós é que deve haver uma absorção total da vida de Cristo por nós. Nós não podemos desejar um Jesus pela metade, mas o Jesus inteiro, cabeça, pernas e vísceras. A cabeça é um símbolo dos pensamentos de Cristo. Nós, quando absorvemos a vida de Cristo, quando comemos o Cordeiro Pascal, devemos também adotar os seus pensamentos. As pernas é um símbolo da ação, das obras. Nós devemos não apenas pensar como Cristo, mas também andar como Cristo andou. As vísceras é a parte interna, fala de sentimentos, de emoções. Nós devemos absorver totalmente a vida de Cristo, os pensamentos, as ações e os sentimentos. Foi isso que Paulo falou em Gálatas 2:20, quando ele disse: fui crucificado juntamente com Cristo. Desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo absorveu totalmente a vida de Cristo nele. O quinto elemento mencionado no texto da Páscoa é esse aí, cinto, sandália e cajado. Ou seja, o povo deveria estar equipado para a peregrinação no deserto. Êxodo 12:11 diz assim: ao comer estejam prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas a Páscoa do Senhor. Os participantes aqui, o povo de Israel, devia estar equipado, preparado para sair do Egito e caminhar até a terra prometida. E a caminhada do povo de Israel pelo deserto é uma figura da nossa caminhada nesse mundo. Nós estamos caminhando por aqui como peregrinos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 diz: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros. Nós estamos aqui como peregrinos, somos estrangeiros, porque a nossa cidade não é essa. A nossa cidade está no céu e é de lá que nós aguardamos que ela desça. O cinto, a sandália e o cajado são equipamentos sem os quais não seria possível atravessar o deserto. E o cristão precisa também estar bem equipado para suportar a sua peregrinação nesse mundo. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 11, de uma armadura da qual nós devemos nos revestir. E também, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que a palavra de Deus é quem nos equipa, quem nos deixa bem equipado para produzirmos todo tipo de boa obra.
O último elemento importante a respeito da Páscoa é o sangue do Cordeiro. Esse é o último e mais importante elemento da festa da Páscoa. É a única forma de escapar da condenação imposta por Deus, é através do sangue do Cordeiro. Êxodo 12, de 12 a 13, diz assim: naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse é o elemento principal da Páscoa, o sangue do Cordeiro, porque ele é quem livrou os primogênitos de Israel da praga da morte. Essa é uma referência clara a respeito do sangue de Jesus Cristo, o primogênito de Deus, que morreu e derramou seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. É através do sangue de Jesus que nós somos salvos da ira de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9, diz assim: agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Agora, justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus. O verdadeiro Cordeiro derramou seu sangue na cruz, e todo aquele que nele é lavado está livre da condenação. Todo aquele que é lavado no sangue de Jesus se livra da ira de Deus. Um dia Deus levará toda a terra a juízo, assim como levou a terra do Egito a juízo. E o único modo de escapar da condenação imposta por Deus é através do sangue do Cordeiro. Só existe uma forma de escapar da ira de Deus, é se colocar debaixo do sangue do Cordeiro Pascal, que é Jesus. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe.